Luffy Suede Ayalela Mema. Aleluia. Quero falar hoje da percepção, e eu vou usar como base o texto de Colossenses, capítulo 2 e o 3, alguns versículos, e estarei apontando a exemplificação do que nós queremos descrever dentro dessa percepção. Digo isso para que ninguém vos engane com palavra persuasiva, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vã filosofias, vã sutileza, segundo tradições de homens e segundo o rudimento do mundo e não de Cristo. E ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, de culto a anjo, metendo em coisas que não viu, estando em balde, inchado na sua carnal compreensão, privado, né? Os quais, tendo a verdade alguma aparência de sabedoria e em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Mortificai, pois, os vossos membros, e então sobre a terra a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. E agora despojai-vos também de toda a ira, cólera, malícia e maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns contra os outros, pois já vos despediste, se desvestisse, né? Tiraste a vestimenta do velho homem, como tem feito com as suas ações, dos seus atos, as suas atitudes erradas, não usar mais, né? E vos vesti do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranháveis misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Por quê? Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa um do outro, né, contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis. Devemos fazer. Isso representa essa atitude positiva e não negativa. E para a gente encerrar e depois apontar aqui, e sobre tudo isso revestivos da caridade, que significa o amor, a empatia, né? Que é o vínculo da perfeição. Por que que hoje eu quero abordar esse tema, que é a percepção? Por quê? Esta é a faculdade do aprendizado por meio dos sentidos da nossa mente, pois a Bíblia nos manda buscar dons espirituais de discernimento de espírito, pois essa formação pessoal da nossa consciência nos ensina o aprendizado entre o bem e o mal. Perdão. Para atuarmos psicologicamente, sociologicamente, o dever
do nosso intelectual e espiritual. Como é isso? Entender aqueles que nos cercam em suas esperanças, desejos, inquietações e preocupações, ansiedade, é o que os atinge, o que nos atinge as nossas vidas, né? Esses decepcionamentos, desse convivência social, esse convívio. E a nossa base, conforme eu falei, do ensino, que está dentro aí do livro de Colossenses, para o quê? Que eu estarei abordando esses pontos, como já li, desses versículos, para esclarecimento. Eu quero falar dessa percepção como psicanalista, neurologista, infectologista espiritual, para você ter o maior entendimento. Porque acerca dessas falsas doutrinas, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que hoje, nesse estado desestabilizador, pessoas que acreditam, aceitam determinadas ideias indutórias e que vira essa decepcionalidade, como eu posso afirmar, no capítulo 2, do versículo 4 de Gálatas, né? De Colossenses, aliás. Bom, terceiro ponto é o que eu li, que tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofia, vãs sutileza, segundo tradições dos homens, segundo o rudimento desse mundo, e não de Cristo. Eu sempre falo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com seus próprios erros, pois é devido ao nosso egoísmo, aos nossos interesses, que somos escravizados e ficamos humilhados intelectualmente e espiritualmente. É o versículo 8 que eu li aí do livro de Gálatas, né? No capítulo 2. E também eu quero falar sobre um quarto ponto, que ninguém vos domine ao seu bel prazer com o pretexto de humildade. Como é isso? Culto a anjos, se metendo em coisas que não viu, estando debalde, né, inchado na sua carnal compreensão. E eu sempre falo de um ponto aí filosófico meu, que é a axiologia, argumentologia, conceitologia. Pois essa imperatividade luciferiana, ela é predominante nas suas ações e atuações, manifestação e possessão. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Né? Qual é a abundância que teremos? Qual é a abundância dessa vida? É o intelectual ou espiritual, para sabermos gerenciar, controlar, né? É do versículo 18 que eu li do capítulo 2. Mas o quinto ponto, dentro de todo esse egoísmo e os interesses humanos, há fraquezas quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, de humildade, em disciplina só do corpo, mas não são valores alguns, senão, tá, para satisfação, conforme eu citei e li no versículo 23 da carne, do capítulo 3. E é por isso que o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém é discernido, mas o carnal, ele não discerne nada. É aí a escravidão dos interesses pessoais, que são elas que são dominadoras desse psicológico e desse intelectual e o espiritual, principalmente. A atuação, conforme eu falei, possessão, manifestação dessa atitude luciferianizada. Sexto ponto aí, para você entender, essa orientação psicológica do nosso dever
o que nós devemos fazer, é o que nos adverte: pensai nas coisas que são de cima, mas não são ficar agregado nas coisas terrenas, não nas coisas terrenas que são terrenas. Pensai nas coisas de cima, né? São essas futilidades que embasadora para termos satisfação das coisas terrenas, essa satisfação física. Mas Pedro, ele nos orienta, ele diz: lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mas ele tem a orientação para a gente não ficar vulnerável, estar ligado pensando nas coisas de cima e não nas terrenas. Ele manda a gente vigiar e ser sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, aprisionar, né? Porque os homens, na sua satisfação carnal, como eu li aí no capítulo 3, o versículo 2, é por isso que devemos pensar nas coisas do alto, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí os interesses, o egoísmo humano é o que deixa nessa vulnerabilidade. Bom, eu quero também falar do 7º ponto, que é por isso que temos que mortificar, pois os nossos membros sobre a terra. Aí haverá forma que, se não fazemos isso, não ficamos atentos nas coisas espirituais. Eu falei do homem carnal, do homem espiritual, e aí existe obra da carne e fruto do espírito. Então, por que isso? Há várias formas de prostituição, como impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que são as nossas, idolatria. O quê? Pois pessoas que deixam a Deus e colocam em segundo lugar, em primeiro lugar, ela fica nesse perigo espiritual, dentro desse versículo 5 desse capítulo 3 que eu li. Mas aí, o 8º ponto é a sentença homologada. Por quê? Eu falei disso aí: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, para não ficarmos vulneráveis nessa situação. A sentença homologada é tudo que o homem plantar, ele recolherá. Por isso, as quais coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E é por isso que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dentro dessa visão espiritual do intelectual. É o que eu li no versículo 6 do capítulo 3 de Gálatas. E você vai me entender agora no 9º ponto, que é por isso que alguém que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Porque quem confessa, deixa, alcança a misericórdia. Porque nas quais também em outro tempo andamos nela, e agora já convertido, a graça de Deus que é dada a cada um de nós essa oportunidade. Foi o que eu li o versículo 7 desse capítulo 3. O 10º ponto também, para você entender: pois estando liberto, é o que nos diz, mas agora despojai-vos, ou seja, se despeça, né? Também de tudo isso, de toda a ira, cólera, malícia, maledicência, né? De palavra torpe da nossa boca, que é a contrariedade quanto ao bom costume. Isaías, ele nos ensinou que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios.
não era palavra torpe, palavrão, porque palavrão é palavra altiva, é necessário entender. Então, essa situação nas suas inovações que ele teve de intelecto, de não mais invocar a deuses estranhos, mas ele, quando fala que era um homem de lábios impuros, ele seguia tradições dentro dessa maledicência espiritual que era comportamental, e depois ele foi liberto, conforme ele foi purificado. Bom, o 11º ponto dessa purificação é não mentir uns aos outros, pois já nos despedimos, se desfizemos dos velhos homens, ou do velho homem, que também dos velhos homens as falsas amizades, que a má conversação corrompe o bom costume, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a gente já começa a se limpar até de amizade que vai nos contaminar com seus efeitos, né? As atitudes erradas, que não vivemos mais, não teremos que estar mais. Agora vamos viver dentro de uma santidade. O que é a santidade? Separados. É o que eu li no versículo 9 desse capítulo 3. E o 12º ponto é por isso que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E é por isso que temos que nos vestir do novo, que renova o nosso conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. É a iluminação do nosso entendimento, é esse intelectual que eu falei, dessa faculdade que temos que fazer, né? O versículo 10. Bom, agora para eu encerrar dentro do versículo 12, 13 e 14, esse 13º ponto que eu vou finalizar, que é a nossa proteção, que é o revestimento da armadura de Deus. E aí nós teremos esses frutos do Espírito Santo doutrinando nosso, tendo essa capacidade de superar, suportar, liderar, perdoar, considerar o convívio da perfeição dentro que ainda haja atuação malignizada tentando nos desestabilizar, mas nós teremos o equilíbrio, como tardio no falar, rápido no pensar, simples, prudente. Então é por isso que essa faculdade do aprendizado, por meio dos sentidos da nossa mente, que a Bíblia nos manda buscar esse dom de discernimento e essa formação dessa consciência que nos ensina dentro desse aprendizado entre o bem e o mal. É o dever nosso, intelectual, espiritual, entender tudo aquilo que está à nossa volta, conforme eu falei. Eu principalmente como psicanalista, né? As inquietações, os desejos das pessoas, ter essa percepção da ansiedade que atinge a vida dessas pessoas que ficam vulneráveis e vão se deixar se dominar pela essa malignidade psicológica nesse sentido espiritual. Mas que fica essa mensagem bem expressiva, que você possa ter a percepção também dessa mensagem dentro desse esclarecimento que eu deixei. É por isso que eu afirmo que Luf é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Ficam todos na paz, tenham um bom feriado.